Prontinho. Então, boa noite a todos. Vamos dar início, então, à nossa aula. Eu vou abrir um gráfico aqui para exemplificar uma situação para vocês. Quando eu não olho para a câmera, porque eu estou trabalhando aqui com 3 telas, tá? Então, vocês ficam em uma câmera, em uma tela, que observa a câmera, e depois eu tenho mais outras 2 telas. Bom, vamos entender então como funciona o mercado, o que é o mercado, de onde vêm os gráficos e como trabalhar toda essa situação. O mercado de opções binárias e digitais, né, ele é um derivativo do mercado Forex. O mercado Forex, por sua vez, é o mercado de câmbio, tá? Então, quando a gente vai lá no Google e escreve dólar hoje, né, tem basicamente o valor de cotação do dólar, tá? Então, temos aí o valor da cotação do dólar. O que isso significa? Significa que aqui, comparando, né, o dólar com o real brasileiro, temos um valor específico, né? E esse valor, nesse caso aqui, é de 5,67, tá? Esse é o valor do dólar hoje, dia 10 de março de 2021. Quando você coloca aqui USD BRL, o que você tem? A mesma coisa. O valor de cotação do dólar. Para quem? Para os brasileiros, né? Então, quando você coloca USD BRL, você está se perguntando o valor do dólar no Brasil, tá? Então, automaticamente você consegue ali ter essa visão, então, do dólar, o preço do dólar no Brasil. Se você colocar USD CAD, você vai ter então o valor do dólar americano, né, para os canadenses, tá? Então você consegue ter essa movimentação aí. Renato, não precisa, eu já estou fazendo isso, depois é só me pedir. Então, quando a gente começa a ter, né, essa visão, né, das paridades de câmbio, você vai começando a entender algumas coisas no gráfico e já entendendo ali como trabalhar algumas situações. Eu vou abrir aqui para vocês, dentro do gráfico, diretamente aqui em opções. Vamos lá. Vamos pegar um payout aqui, ver o que está melhor. EURUSD. É OTC? Não, não é OTC. Beleza, 5 minutos. O que eu tenho aqui, né? O valor de 1,19, né? É o valor de cotação do euro comparado ao dólar americano. Então, é o valor do euro para os americanos, tá? Então, você consegue ter esse valor de cotação. Dentro do mercado de opções binárias e digitais, você precisa entender os movimentos mais recentes. Você não precisa entender movimentos muito anteriores. É muito mais importante você entender o que está acontecendo no gráfico no momento específico, tá? No momento ali que você está operando de fato. Então, em períodos mais curtos. Então, por exemplo, aqui eu estou com candles de 5 minutos, tá? Então, com candles de 5 minutos, eu tenho aí essa movimentação. Quando você vai lá para o Forex, né, que basicamente seria através do MetaTrader, você tem aqui todo um cenário, né, e diversos pares, assim como em qualquer outra corretora, onde você consegue ter essas comparações de vários ativos, né, de vários pares de moeda, e dentre esses ativos e esses pares de moeda, você consegue, então,
trabalhar aí as suas devidas análises, né? Bom, o que eu faço aqui, né? Como que eu considero toda essa movimentação? Quando eu estou trabalhando as minhas análises no Forex, eu vou buscar operações tanto de compra ou venda. Quanto mais o mercado subir, se eu estiver comprado, melhor. Quanto mais ele descer, se eu estiver feito uma venda, melhor. O contrário também é ruim. Então, se eu comprei e ele desceu, é ruim. O quanto é ruim? O quanto ele descer. Se eu vendi e ele subiu, é ruim. O quanto? O quanto ele subir. Tá? Já em opções, né, em opções binárias, que é um derivativo do mercado Forex, você tem toda uma visão, né, e de uma forma muito mais clara e objetiva de como trabalhar suas análises. Então, para quem está começando, faz muito sentido trabalhar opções binárias e digitais, porque é de uma compreensão mais objetiva, tá? Não significa que seja mais fácil ou mais difícil, simplesmente é mais objetivo, tá? E também não precisa de tanto capital, assim como precisa talvez no Forex. A gente vai falar mais sobre valores e toda essa situação mais à frente, tá? Por enquanto, não. Outro ponto. Deixa eu só ajustar aqui. Bom, outro ponto que você tem que observar. Trabalhando opções binárias e digitais, pouco importa se você vai fazer uma compra ou uma venda, o quanto o mercado vai subir e o quanto ele vai descer, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês, dentre uma conta de treinamento, tá? Que agora não tem nenhuma análise interessante para a gente poder executar, então não vou fazer nenhum tipo de operação sem sentido aqui, mas o que importa, né, dentro do mercado de opções binárias e digitais, simplesmente se o mercado está acima ou abaixo da tua análise, tá? Falem no chat para mim se vocês acreditam que se a próxima vela, não essa vela aqui, tá? A próxima, se ela vai fechar acima ou abaixo dessa atual. Então, quem falar acima, quem falar abaixo, eu vou do lado da maioria só para mostrar para vocês um exemplo. E se errar, tá tudo bem com isso, tá? Aqui não tem nenhuma análise legal, nem para compra e nem para venda. Então, ter uma visão aí de uma direção. Matheus, eu perguntei se você acredita que o mercado vai subir ou descer na próxima vela. A maioria aqui no chat está falando abaixo para mim. Tá, então eu vou abrir uma operação de $1 abaixo. Para abertura dessa vela aqui. Abriu. Bom, deixa eu explicar para vocês o que acontece aqui. A maioria falou abaixo. Nesse movimento, o que significa aqui? Se o mercado descer, eu fiz uma venda. Se ele descer, eu tenho uma vitória. Se ele subir, eu tenho uma derrota. Se ele for ao meu favor, né, eu tenho um lucro de 87 centos de dólar. Tá? Eu escolhi esse valor, eu cliquei com valor mínimo. Por que eu operei com valor mínimo aqui? Porque eu estou mostrando para vocês dentro de uma exemplificação. Tanto faz se vai ganhar ou não. Eu simplesmente estou mostrando dentre um resultado o que a gente pode visualizar aqui. Nesse caso, se fosse no Forex, por exemplo, subiu bastante. Você iria precisar de um stop, né, para manter isso e você iria precisar desembolsar um capital para isso. Aqui dentro de opções binárias digitais, você não precisa. Quanto você está arriscando? Aqui foi $1. Foi o valor que eu entrei. Se deu derrota, eu perdi quanto? $1. Não importa o quanto sobe, se eu fiz uma venda, eu não vou perder mais do que $1. Se descesse, eu teria minha vitória. Quanto? 87% do valor investido. Então, se eu abrir uma operação ali, né, com o valor de $1, né,
87% de lucro seria 87 centavos. Né? Se eu abrisse uma operação de $10, seria 8,70. Se eu fizesse uma operação de $100, seria 87. E aí por diante, tá? Não importa em relação à operação. O que vai importar aqui é que o valor que você entrou, tá? Se você ganhar, vai ser em relação ao payout, que é o percentual de pagamento. E se você perder, o valor que você digitou e clicou. Simples assim, tá? Então, é mercado acima, mercado abaixo. Abrir minha operação. Vamos simular aqui agora uma operação de compra, né? Deixa eu só virar o time ali, deixa eu fechar esse candle. Eu vou exemplificar para vocês uma operação de compra, para vocês entenderem dentro da mesma lógica. Só esperar esse candle fechar, né? Dar 1 minuto dele. E aí, quando faltar 2 segundos para ele fechar, eu clico, aí a diferença entre o cenário ali vai me posicionar bem na abertura dele. Bom, então eu executei aqui uma operação de compra agora para o candle atual. O que significa? Não importa o quanto ele suba, se ele subir eu tenho uma vitória. Não importa o quanto ele desça, se perder eu tenho uma derrota. Tá? Sim, Alisson. Então, nesse movimento aqui, você consegue perceber de uma maneira bem objetiva do que a gente está falando. Pouco importa o que o gráfico faz durante a análise. O que importa é quando fechar a análise, quando der, aí eu vou ter vários tipos de inspiração, se é 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. O que importa aqui é simplesmente a hora que fecha. Tanto aquela análise que vocês me pediram um exemplo da venda, eu desenhei ali para vocês, quanto essa análise aqui eu exemplifiquei na compra simplesmente para entender. Lembrando, como eu já repeti lá no começo, não tem nenhuma análise aqui. Simplesmente estou clicando em uma conta demo para mostrar para vocês como funciona. Eu não faria nenhum tipo de análise aqui, nem de compra, nem de venda. Quem Posso tirar falar... dúvida? Só um segundinho, Rafael. Quem falar que dá para tirar operação no mercado a qualquer momento, está enganado. Não é possível. Você precisa ter, né, um movimento legal para se trabalhar ali e não é qualquer hora que a gente vai ter. Esse horário não é muito legal. Vai melhorar mais para a noite e à tarde, de manhã estava legal. Você tinha uma movimentação que daria para fazer algumas análises. Oi, Rafael, fala comigo. Eu queria tirar uma dúvida em relação a essa questão que você disse de fechamento da candle. Onde é que eu vejo isso? Ah, tá. Esse candle, eu estou em candles de 1 minuto aqui, certo? Certo. Então eu olho no horário aqui e simplesmente, ó, eu vou abrir uma operação aqui para abertura desse candle. Por quê? Eu demonstrei um exemplo aqui para você e repetindo, não tem análise nenhuma. 2 segundos antes de virar 1 minuto. Então eu só olhei aqui embaixo. Certo? Então eu olhei aqui, o candle ele vai ter o mesmo movimento do relógio, né? Ele vai seguir o mesmo minuto. A hora que vira 1 minuto no relógio também vira de candle. Então é só você olhar aqui embaixo. Obrigado. E aí quando vai virar, quando está 58 segundos, eu clico pro próximo ser 1 minuto. Tá? Essa análise aqui, tanto faz se der vitória ou derrota, a mesma coisa. Simplesmente estou exemplificando uma análise para qualquer direção. Eu cliquei para o primeiro lado ali. E desceu. E aí ela vai... Eu não perco nada mais do que esse valor que eu digitei. Certo? Bom, vamos lá. Agora vamos entrar em outro ponto. Diego, por que você comentou que você não entra em qualquer momento? Né? Ah, mas tem um Harami, tem um engolfo, tem um suporte, uma resistência, uma Fibo, uma banda de Bollinger. Não. Nesse movimento, quando o gráfico ele faz muito movimento de doji, assim, olha, e normalmente por esse horário, tá? Das 4 horas da tarde
até às 10 horas da noite eu não opero, tá? É um horário que o gráfico fica muito ruim. Isso para quem está aqui no Brasil, no horário do Brasil, tá? Se você não estiver no Brasil, é só fazer a conversão, né? Que provavelmente deve ter alguém aqui que não é do Brasil. Enfim. Então, dentre essa movimentação, a gente consegue entender o que está acontecendo ali no momento, dentro da movimentação, né? O que exatamente eu devo trabalhar ou não. E esse é um horário que eu não trabalharia, nem para compra, nem para venda, eu não faria nada. Por quê? A gente precisa entender que no gráfico deve-se fazer análise, né? E você deve entender através de uma visão gráfica de interpretação o que se fazer no gráfico, né? Através de uma visão de você observar o movimento, entender o que está, através de alguns padrões, entender o que está movendo o gráfico, né? E através de alguma análise você ter uma decisão de compra ou venda. Eu vou falar um pouquinho com vocês agora sobre operacional, né? Então, é muito importante entender alguns conceitos, né? Eu sou grafista, ou seja, eu vou analisar o mercado através de análise gráfica, né? Também utilizo indicadores para confirmação, né? Não utilizo muitos indicadores, mas para quem tem o perfil, né, de trabalhar com indicador, eu mostro aí exatamente como você pode configurar, porque eu acabo executando vários testes durante o meu dia a dia. Uma coisa eu falo para vocês desde já, não existe, né, um operacional que funcione para todo mundo, porque nem todo mundo vai se sentir confortável com qualquer operacional. Diego, mas ganhar dinheiro, para mim, o que importa é ganhar dinheiro, não importa o que eu faça. Pode ser qualquer operacional. Pois é, se não for no teu perfil esse operacional, se ele não estiver desenhado dentro do teu perfil, você simplesmente não vai conseguir seguir o gerenciamento, você vai escapar do gerenciamento. Você vai ter dificuldade para seguir o operacional e automaticamente esse operacional não vai ser para você. Por isso que o operacional ele precisa ser de acordo com o teu perfil. Por isso que nem todos os meus alunos operam igual, tá? Raramente você vê um aluno meu que opera exatamente a mesma coisa dentro daquele pontinho. Não. Eles vão saber sim aonde é o ponto de operação de compra ou venda de um e de outro, simplesmente falando operacional. Você vai ter esse entendimento. Mas a fim de saber ali e definir exatamente e todo mundo entrar no mesmo lugar, não. Não, porque talvez as pessoas não vão se sentir confortáveis em trabalhar no mesmo lugar. Tá? Isso é muito importante entender. Vamos falar um pouquinho de operacional, então. Deixa eu puxar aqui a corretora e demonstrar algumas situações para vocês. Nas minhas aulas, eu opero utilizando o MetaTrader, tá? Eu analiso no MetaTrader, mas eu vou clicar e operar na corretora, né? Utilizo a IQ Option, mas pode ser outra corretora, não tem nenhum tipo de problema. Não fico levantando bandeira de corretora aqui, até porque não tenho conflito, não quero ter conflito de interesse em ter defender corretora aqui. Então, meu interesse é ensinar o pessoal e não em ficar defendendo corretora igual o pessoal faz por aí. Então, para mim, o que importa é a corretora pagar. Tá? E é isso. E até então, essa daqui me paga. Há 6 anos, mais de 6 anos eu tenho conta com ela, nunca tive nenhum tipo de problema, fazendo tudo certinho. Né? Bom, vamos entender um pouquinho então de análise gráfica. Eu vou mostrar para vocês na corretora, que acredito que a maioria de vocês já está mais familiarizado com o gráfico na corretora, mas no MetaTrader é a mesma coisa, tá? A única coisa que acontece é que no MetaTrader eu tenho algumas ferramentas que na corretora não tem. Por isso que durante o meu operacional em si eu vou trabalhar, analisando no MetaTrader. Você pode observar aqui nesse movimento
que eu marquei uma região inferior e eu marquei uma região superior. Vou ajustar para cá agora. Ok. O nome dessas regiões são suporte e resistência. Sempre que eu estou trabalhando um movimento gráfico, né, eu devo observar, né, se naquela região ali eu tenho algum suporte ou resistência. Tá? Então, nesse cenário, eu vou exemplificar para vocês aqui, por exemplo, o que seria, né, uma região de suporte e resistência. Então, o gráfico ele começa a ficar lateral, tocar insistentemente em uma região abaixo, numa região acima. E você percebe que ele começa a caminhar, né, fazendo aí um movimento. Então, começa a ter candles aqui, e ele vai desenhando esse movimento, subindo e descendo. E aí, colocando linhas, você percebe que essas regiões se coincidem. E as regiões inferiores têm um ponto em comum, e as regiões superiores também. Aqui fica a resistência acima, suporte embaixo. Tá. Por quê? Porque aqui eu tenho uma resistência de preço e aqui o suporte, ele suporta. Então, entenda que o gráfico, ele vem caminhando e o suporte segura ele. Tá? O suporte segura esse movimento gráfico. Onde vamos trabalhar? Né? Onde vamos entender o movimento? Espera aí, gente, só um probleminha aqui. Teve um erro aqui. Então, dentro dessa movimentação, né, eu vou entender que eu tenho regiões de suporte, tá? E regiões de resistência. Suporte sempre vai ficar embaixo, então eu tenho ali a minha região de suporte e eu tenho a minha região de resistência. Vamos procurar isso lá no gráfico agora para ficar mais claro? Então, trabalhando aqui o movimento, eu tenho suporte e resistência. O que isso significa? Se o gráfico ele começa a descer, 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 antes de romper essa região, ele tende a subir um pouco quando ele tocar aqui. Então, quando ele tocar aqui, ele tende a dar uma respirada acima. E aqui acima, né, esse gráfico tocando nessa região, ele tende a descer, tá? Esse horário especificamente eu não abro a operação, né? Mas nessa movimentação aqui, né, você consegue entender de uma forma bem clara, né, do que a gente está falando e do movimento de tudo isso, certo? Deixa eu só ajustar aqui para mostrar uma coisa para vocês. Essa região de preço, um pouco mais abaixo, é uma região onde o preço já tende a perder força. E se você perceber, né, o gráfico ele já está dentro de um movimento um tanto lateral aí nessa região. Então você percebe o gráfico acumulando força aqui. Vou pegar outro gráfico agora para exemplificar para vocês. Então aqui eu tenho uma região de resistência, tá?
Então você percebe que o gráfico não está conseguindo ultrapassar essa região para alta. E aqui embaixo, nitidamente, você tem uma região de suporte. Tá? Então você tem essa região de suporte nitidamente aí. O que significa? Que o gráfico ele está trabalhando aqui, né? Então aqui, por exemplo, eu marcaria bem aqui, tá? Pegando 3 toques em pavio. Pavio é essa parte da vela mais fininha, a retração dela, a sombra dela. Então eu sempre vou marcar tanto para suporte quanto para resistência, no mínimo 3 toques. Então aqui você percebe um toque, ultrapassou esse candle aqui e outro toque. Então eu tenho 3 toques. Quando o mercado sair de perto e voltar, eu penso numa compra. Lá adiante, você percebeu que o mercado ele chegou muito próximo a essa linha e respirou. Né? Aqui, como ele já tinha chegado muito próximo e não tocou, daí eu não entraria mais. Deixa eu encontrar outra análise aqui para vocês. Ó, aqui eu tenho 3 toques em retração. Ó. Um toque, 2, 3 toques. E aí o mercado chegou aqui nessa região e você percebe que ele deu uma descida. Né? Ele fez um movimento de baixa aqui. Bem aqui nessa região. Tá? Então, resumindo, quando eu vou trabalhar suporte e resistência, eu vou vender em cima e comprar embaixo. Vou dar um exemplo para vocês. Falem para mim no chat quanto está a gasolina na cidade de vocês. Caramba, Matheus Moreira, 6,10. Onde você mora, Matheus? Que cara. Ceará. Caramba, velho. Caramba. A gente estava até conversando em aula com o pessoal mais cedo que ninguém tinha me falado de R$ 6 ainda. Onde você é, Thiago? Rio Grande do Sul. Hoje teve mais uma bela de uma alta, né? Bom, eu tenho vários preços aqui. Tem gente, né? Olha lá, 5,60 no Paraná, né? Tem gente que tá 5, tem gente falando 6,15, 6,10 no Rio de Janeiro, 5,60 e pouco, 5, 5,47, 6,10, enfim, vários preços. Ok. Digamos que amanhã a gasolina caia para 4,10, que é um preço que eu paguei na gasolina aqui em São Paulo há um mês atrás. 4,10. Tá? O que vocês fazem? Pô, baixou a gasolina, 4,10. O que vocês fazem? O Alisson vai estocar. Né? O Wesley compra gasolina. Comprar com força, Vitor. Boa. Por quê? Porque o preço caiu. Então isso significa, né, que o gráfico da gasolina teria descido. Entende? Né? Então, deixa eu mostrar aqui. É a mesma coisa de ter acontecido isso aqui, ó. O gráfico desceu bastante, só que ele vinha de uma alta. O que eu faço? Eu compro. Né? Matheus está falando, se comprar demais é preso. Estamos no Brasil. Matheus, mas didaticamente aqui, falando de mercado, dentre essa movimentação, né, temos isso, né? Lembrando, gente, não dá para estocar gasolina em casa, hoje é proibido, né? Tá, agora, se amanhã a gasolina vai para R$ 8, o que a gente faz?
para de ficar andando à toa, né? Ou seja, vende. Então, quem tinha comprado a gasolina a R$ 4, e aí a gasolina subiu pra caramba agora, o que que faz? Vende, realiza lucro. Acho que tá mutado. Ele mutou sem querer, eu acho. Tá mutado aí, Diego. Verdade, tá sem áudio. Acho que é o microfone. Tá, estão me ouvindo agora? Beleza, agora sim. Tá, troquei de Agora sim, microfone. tranquilo. Não sei por que o condensador parou, então vamos embora. Então, basicamente, como que a coisa tem que ser rápida, né? Então já tem o plano B, era só virar ao contrário que funciona. De vez em quando acontece isso. Basicamente, gente, eu tenho uma movimentação aqui que é o seguinte: tá caro, eu vendo. Tá barato, eu compro. É isso que importa, tá? É isso que importa. E em opções binárias digitais, isso se torna mais fácil ainda, né? Por quê? Eu não preciso saber o quanto isso vai subir ou o quanto isso vai descer. Eu simplesmente preciso entender se a minha perspectiva indica que vai subir ou que vai descer e selecionar um tempo para isso, né? Digamos que eu venha trabalhar aqui, né? E eu venha trabalhar, por exemplo, em 5 minutos, né? Normalmente, para quem está trabalhando aí no gráfico e para quem está começando a aprender, eu vou indicar com que a pessoa trabalhe no gráfico de 5 minutos. Tá? Por que no gráfico de 5 minutos? Porque é um tempo legal, você consegue fazer análise, entender o que está acontecendo aqui no movimento, né, em todo o cenário, e executar essa análise não vai ser tão rápida, né? Ela vai ter um tempo aí de, no máximo, 5 minutos, no mínimo 30 segundos, né? Então, ela vai ter um tempo aí de expiração. Então, digamos que o gráfico ele toque aí na nossa região, digamos que eu acredite que aqui seja uma boa região de compra. Se o gráfico começar a descer, 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 descer e tocar nessa região, eu executo uma compra, né, para o fim dessa vela de 5 minutos, porque eu entendo que aqui é um preço que o gráfico tende a caminhar para um movimento de alta. Tá? Tende a caminhar aí para um movimento de alta. Bom, entendemos algumas situações, mostrei alguns pontos aqui para vocês. Agora, eu vou sair um pouquinho de suporte e resistência e mostrar outras coisas. Tá? Mostrar outras situações. Eu vou colocar aqui, por exemplo, um indicador de banda de Bollinger. Então, estou trabalhando aqui dentro do movimento de banda de Bollinger, né, adequando a suporte e resistência. Bandas de Bollinger basicamente consiste em uma média central, uma média com base, né, eu configurei ela aqui para pegar 20 candles, então ela sempre vai considerar os 20 candles anteriores, e um desvio. Quando o preço toca nesse desvio, que eu vou entender o que fazer. Então, se ele tocar na minha banda de cima e eu tenho aí uma região legal de resistência, eu posso pensar numa venda. Se ela tocar na banda de baixo, né, por exemplo, ele chegar aqui e tocar na banda, eu posso pensar numa compra, porque aqui eu tenho uma região de compra também, né, com base em suporte e resistência. Nesse gráfico aqui, por exemplo,
você percebe que, lembra que eu tinha sinalizado que aqui era um suporte bom? Olha o que o gráfico fez aqui, olha, ele rompeu a banda e tocou no suporte. Então eu teria feito uma compra aqui, sairia aqui com uma vitória, tá? É claro, gente, esse horário eu não opero. Ah, deu vitória ali, Diego, tua estratégia. Uma das tuas estratégias. Mas eu não opero esse horário, tá? É só para exemplificar para vocês mesmo. Então, outras situações. Ah, aqui tocou na banda superior. Tá uma região forte para venda? Olha, aqui até tava, ó. Ó, como eu tenho vários toques aqui anteriores. Então, eu poderia vender ali, né? Eu poderia abrir ali tranquilamente uma operação de venda. Eu considero dentro do meu operacional diversos tipos de análise. Então, eu vou marcar bandas de Bollinger, Fibo, médias móveis, fractal, parabólico SAR, RSI. Daí eu vou padrões de candle especificamente. Vou trabalhar martelo, Harami, engolfo, martelo invertido. Considerar também para observação o próprio doji, né? E aí eu vou para um cenário mais gráfico. Eu vou considerar linhas de tendência de alta, linhas de tendência de baixa, pullback, throwback, regiões de zona de retração, e dentre outras situações que eu consiga ter uma análise interessante, tá? Então, se você perguntar hoje, Diego, qual o seu operacional, né? O meu operacional em aula, ele acaba sendo um operacional mais mesclado, porque eu mostro para o pessoal e opero com a turma com diversos tipos de estratégias e tal, para exemplificar, para a pessoa entender qual ela vai se sentir mais confortável. E aí eu vou acabar mesclando. Você não precisa disso, de saber várias análises para ser profissional dentro do mercado. Você precisa, para ser profissional dentro do mercado, se aprofundar em um modelo de análise específico. Então, eu vou trabalhar dentro de tal padrão, com tal cenário gráfico, levando em consideração isso e aquilo. Acabou. Tá? E aí você vai se aprofundar nisso para cada vez conseguir melhores entradas nessas regiões e nesses cenários. Tá? Bom, então entendi, começou a fazer sentido aí alguns pontos, e aí agora eu preciso do quê? Né? Eu tenho diversas estratégias, diversos modos operacionais. Eu não vou nessa aula focar tanto nisso, porque eu quero focar para vocês realmente entenderem o mercado como um todo. E agora eu quero falar um pouquinho de gerenciamento. Antes disso, alguém ficou com alguma dúvida dentro do que eu falei? De alguma coisa que eu falei e ficou dúvida? Por enquanto tem que ser do que eu falei, tá? De alguma coisa que eu estava falando e você não compreendeu. Não? Ok. Então, você entende já que eu preciso de uma estratégia, preciso entender o que o gráfico está me mostrando e tudo mais, mas isso não é o mais importante. De longe é o mais importante. A maioria das pessoas focam na estratégia, tá? Mas eu preciso focar em trabalhar um gerenciamento adequado, tá? O Júlio está perguntando, as velas não rompem esse operacional? Júlio, existem filtros que eu vou levar em consideração para que isso não aconteça, tá? E aconteça o menos possível. Uma vez ou outra, sim, vai acontecer. Nem todas as minhas análises são vitória. Depois eu vou mostrar para vocês e abrir aqui na IQ uma alavancagem que eu fiz, tá? Mostrar de fato o resultado, tá? Com um valor conservador, um valor que qualquer pessoa conseguiria fazer e conseguiria ter resultado, certo? Bom, então você precisa aplicar alguns filtros aí dentro dessas análises. Vamos falar um pouquinho agora, então, sobre gerenciamento, né? Gerenciamento é um ponto extremamente importante. Sumiu o ponto de gerenciamento aqui. Mas, enfim,
Gerenciamento é um ponto extremamente importante e eu preciso trabalhar muito bem, né, e entender a movimentação, né, do gráfico, mas eu preciso de um gerenciamento para que eu faça essa análise, né? Josué está perguntando se o certo é confluência de vários filtros. Sim, exatamente. Confluência é a junção, né, de vários fatores que mostram um ponto em comum em uma análise. Então, aquela análise ela vai bater junto com um suporte, junto com uma região de briga, junto com uma banda de Bollinger. E aí eu vou ter a minha análise de uma maneira mais clara. Tá? Perdido da aula. Então, gente, preciso entender um pouquinho de gerenciamento. Vamos lá. Para eu conseguir trabalhar algumas situações de gerenciamento, eu sempre vou buscar um gerenciamento com que faça que eu possa ganhar mais do que perder. Tá? Então, como que eu considero isso? Né? Primeiro ponto, eu vou trabalhar uma análise, tá? Onde sempre o meu payout, que é esse valor aqui, ó, ele esteja acima de 80. Que seria o caso aqui do EURUSD. Porque abaixo disso, o teu risco-retorno não vai valer a pena. Você vai se expor a algo que você não vai ter ali, de fato, um resultado legal. Tá? Você vai se expor a uma situação e você vai ganhar pouco. Então, eu só considero acima de 80. Aí você já ganha um valor legal. Eu sempre vou ter um limite. O que eu posso perder e o que eu quero ganhar. Então, eu vou ter uma meta e um stop. Né? A minha meta é o valor que eu quero ganhar. Então, digamos que eu queira ganhar 4 operações. Né? 4 operações é uma quantidade boa. Tá? Muito acima que isso, você começa a ter grande chance de quebrar tua conta, inclusive. E digamos que de stop você vai aceitar 2 operações de erro. Então, o que significa? Você tem um 4-2. A tua meta é acertar 4 operações, mas se você perder 2, você já para. É um limite de perder naquele dia. O que vai acontecer com o passar do tempo? As operações que você ganhou, os dias que você bateu meta, né, serão dias em que você conseguiu acertar várias operações. Por consequência disso, né, a gente começa a entender que quando estou executando, né, um cenário específico de gerenciamento, eu devo buscar ganhar mais do que perder. O dia que eu acerto e bato a meta de 4 operações, por exemplo, muito bom. Mas o dia que o gráfico talvez não está tão legal e eu não percebi isso, eu vou ser estopado. Só que aí o dia que eu ganho, isso se compensa. Então é sempre importante eu ter um gerenciamento onde aceita com que eu ganhe mais do que perca. Tá? O Rafael está falando, tem vários portfólios para operar na plataforma. Em qual deles não vale a pena? Por exemplo, criptomoedas, ações e tal. Tá. Você vai operar dentro de opções binárias digitais. Forex, Naked Option, não vale a pena, o spread é alto, tá? E para operar Forex, você precisa ter um bom tempo de mercado. Então, não é o recomendado a se começar, por exemplo. Né? Os meus alunos que operam Forex, por exemplo, primeiro começaram em opções. Eu nem vendo nada que ensine diretamente a pessoa Forex sem ela passar por opções. Senão, realmente fica muito confuso. Criptomoeda, commodities e fundos, ações, não opero. Tá? Não opero mesmo. Bom, então, basicamente,
né, você tem e precisa de um gerenciamento. O Josué está perguntando, Diego, o grande segredo é saber perder e parar, né, e recuperar no outro dia e bater a meta. Primeiro, Josué, recuperar não existe. Esquece, tira a palavra recuperar do seu dicionário. Por quê? Se você perdeu, você quer recuperar, você já vai voltar com a mentalidade de não conseguir parar. Tá? Então, você precisa aceitar que naquele dia você perdeu. Né? Quando você está executando ali uma análise, o dia não está bom e você precisa parar, você precisa entender o que você precisa fazer. Primeiro que, se você está trabalhando um operacional que não é o teu perfil, você tende a sair do gerenciamento. Como assim, Diego? A maioria da galera vai lá no YouTube e vai tentar entender a estratégia de alguém e tentar replicar ela. Tem um grande problema nisso. A estratégia de alguém não vai funcionar para você, porque ela é feita para quem tem o perfil daquela pessoa. Né? O modo que eu passo por cima disso tudo, dentre um entendimento ali com os meus alunos, eu vou exemplificar vários tipos de análise e eles vão entender e eu vou ajudá-los a descobrir qual se encaixa mais na realidade da pessoa. Valor de operação, quanto a pessoa tem para operar no mercado, tempo que a pessoa tem para operar, se é ansiosa ou não, se tem paciência, o que ela quer do mercado e o que ela se sente confortável em questão de estratégia. Essa estratégia eu gosto de trabalhar, essa estratégia eu não gosto de trabalhar. Então, é tudo isso que eu vou levar em consideração, tá? Para que eu consiga, então, ter, né, uma direção e ter aí um rumo, né, a se tomar. Tá? Então, o que eu te falo provavelmente, e você precisa se perguntar isso, se você não tem uma estratégia feita para o teu perfil, feita para o teu modo operacional, você vai ter grandes problemas em conseguir levar aquilo adiante. Tá? Então, você precisa de algo que você realmente se sinta confortável e não seja algo simplesmente para fazer dinheiro. Né? Mas aí outros pontos a gente precisa trabalhar e acaba entrando num cenário emocional. Né? No cenário emocional, a gente precisa entender para que você quer o dinheiro do mercado, o que você vai fazer com aquilo, né? E o porquê aquilo é bom ou não para ti. Né? Você precisa trabalhar dentro de uma estratégia e você precisa ter um bom gerenciamento e se sentir confortável com tudo isso. Só assim você vai conseguir trabalhar isso. Agora, se você trabalha um gerenciamento também, né? Porque gerenciamento também precisa ter perfil. Que não seja o teu perfil, você não vai aguentar o loss. Né? Aquilo vai te doer e você vai querer seguir. Então é legal você trabalhar um gerenciamento que verdadeiramente faça sentido para você. E sempre a mesma coisa, não pode ficar alterando. Tá? Alisson, Diego, desculpa, eu perguntei se estava gravando, porque já perdi vários detalhezinhos. Tive algumas interrupções e realmente queria assistir de novo, de fone. Anotando tudo direitinho, não posso perder. Acho que agora já estou mais de boa aqui. Beleza, Alisson, segue dentro disso. Depois a gente vai liberar a aula, mas não toda. Tá? Mas aquele pedaço inicial, sim, você vai ter ela gravada. Só a parte mais para o fim que não vai ter na gravação. Tá? Renato, hoje eu tinha $20, perdi 18 e agora à noite entrei com 2 e fiz 14, mas foi loucura fazer isso. Né? De fato. Então você precisa de um bom gerenciamento. Em dólar mesmo ou você que não colocou o R do real, Renato? É dólar ou real, Tocon? Dólar, tá. Eu não recomendo iniciante trabalhar em dólar. Porque para você poder sacar e tudo mais,
você vai ter uma certa dificuldade. Então é melhor trabalhar em real para quem está no começo. Tá? E aí esses 20 reais teus poderiam ser aí 100 reais. E aí você teria feito operações de 2 reais, por exemplo, ao invés de 2 dólares. Isso teria sido mais leve para você. Tá? Muitos até aceitam loss de boa, mas não aceitam win e acaba perdendo. O emocional é algo que deve ser muito trabalhado e você não consegue trabalhar o emocional se você não tiver um bom acompanhamento. Então é interessante você ter um acompanhamento para saber verdadeiramente o que está acontecendo ali. Tá? Depois uma pessoa comentou aqui, estou só com 10 hoje, né? Seria o caso do... Ah, tá. Em uma semana de 100 cair para 10. É o caso do Gabriel. E aí só estou com 10. Gabriel, 100 reais é um valor que uma pessoa que está na minha mentoria, por exemplo, já consegue começar a operar. Tá? Com gerenciamento de uma forma bem interessante, bem lógica e didática para isso, conseguir ter algum tipo de resultado. Tá? Então, é uma situação que você precisa se ligar, porque talvez, né, teu gerenciamento esteja bem complicado aí, porque em uma semana você perder tanto não é normal, percentualmente falando. Tá? Percentualmente falando. Quem está começando, eu sempre falo para começar com um pouco. Né? Então, 100, 200 reais no máximo. Tem aluno meu que às vezes chega e fala, Diego, eu quero colocar 1.000 reais. Não vai. Tá? Não vou liberar. Porque não faz sentido começar com valor alto. Estou treinando há uma semana com dinheiro... treinamento, né? Seria com a tua conta de treinamento, né, Matheus? Tenho bastantes... Ainda não tenho bastante experiência. Devo arriscar? Não. Posso te falar uma coisa? Bem, assim, gostaria que tivesse me falado isso lá no começo. Não precisa ser comigo. Digamos que você não gostou da minha didática, do meu jeito de falar, do meu cabelo, da cor da minha camiseta, que eu já comprei ela com cor desbotada, qualquer coisa. Digamos que você não gostou de alguma coisa minha. Procura alguém para você fazer um acompanhamento, uma mentoria. Tá? Só assim eu falaria que é o momento de você ir para a conta real. Tá? Porque se você começar sem acompanhamento, você vai errar em muita coisa sem perceber. Tá? Muita coisa sem perceber. Seguindo. Josué, Diego, 5% ao dia é o ideal? Josué, depende do valor da conta. Tá? Depende do valor da conta, mas eu acho bastante. 5% ao dia, para quem está começando. Júlio, coloquei 100 reais, fiz 308. No mesmo dia, não soube parar e perdi tudo. Tá, Júlio, uma coisa que você com certeza pecou, gerenciamento. Né? Então, você precisa entender o teu gerenciamento, entender com o teu mentor o que vai fazer mais sentido para você em relação ao gerenciamento com o teu perfil operacional, os teus horários e o valor que você quer trabalhar. Né? Eu tenho uma situação comigo que é a seguinte: a pessoa só consegue ter um destravar no mercado quando ela tem um acompanhamento. Tá? Rafael, será que dá para viver disso? Tenho 20 anos e seria maravilhoso. Basicamente, nem precisa ganhar muito. Uns 1.800 por mês já faria até bom. Rafael, é pouco, pô. Não precisa ser só 1.800. Para o começo, vai ser um valor. Quando você começar a fazer um valor, para você vai ser bastante, mas no mercado é um valor até baixo, tá? Mas começa devagar, tá? No meu início no mercado, eu comecei lá no mercado por volta de 19 anos, né?
eu tinha uma fonte de renda que me dava por volta de R$ 600 só, mês. E foi muito difícil manter tudo isso. Mas eu insisti no mercado, eu baixei meu custo de vida para viver do mercado. Então, jovem, morando com os pais e tal. Então, é um valor que, enfim, eu pagava as minhas saídas de fim de semana, R$ 600. Sem muitos luxos, né? Com o passar do tempo, aí eu foquei para estudar no mercado, 100%. Com o passar do tempo, eu fui tendo renda, né? E eu fui perceber, de fato, que eu já estava tendo um bom resultado no mercado bem depois de eu ter resultado. Porque eu estava tão focado no processo que chegou um momento que eu nem percebi que eu estava ganhando dinheiro. Fui perceber depois, né? Porque eu quebrei muito a cara no começo, por não fazer acompanhamento, por fazer muita coisa que é apresentado no YouTube e, meu, não dá para você replicar ali, não dá para você aprender uma estratégia nova em meia hora, tá? Você precisa, para entender uma estratégia de horas, estudando, entendendo, validando, testando, entendendo ponto a ponto, né? E o pessoal vende hoje o mercado como se fosse algo muito assim, fácil. Não é tão fácil assim, tá? É simples, mas não é fácil, né? Hoje eu tenho um custo de vida que R$ 600 não paga nem a gasolina. Porém, né, eu não gosto muito dessa coisa de ostentar, tá? Você não vai me ver falando muito disso. Quando a pessoa pergunta números, eu falo, mas eu não fico falando. Eu faço aquilo. Eu acho totalmente desnecessário isso, tá? É coisa de gente que quer se sobressair porque não se garante. Então, eu foco em didática, né? Em entender ali, de fato, pontos para que a pessoa consiga entender, desenvolver no mercado, assim como eu consegui me desenvolver. Eu tive uma grande virada de chave emocional. Eu pecava por muitos pontos emocionais, tá? Muitas coisas ali, por falha emocional, eu acabei tendo problemas e, através disso, eu fui me ajustando, né? O Gabriel falou, eu com 1.000 estava bem, imagina com 1.800, né? Investiria 800 todo mês. Então, assim, teu início no mercado, quem está começando, vai ganhar de uma forma bem conservadora R$ 100, R$ 200, indo bem no começo. Não dá para começar ganhando muito, nem deve. Isso pode até te fazer mal, né? Tem que ser trabalhado de uma forma muito gradativa, tá? O Renato perguntou quais foram os meus mentores. Tá, então um ponto bem importante. O meu modo operacional especificamente, você não vai encontrar de uma forma muito clara no Brasil. Você não vai ver pessoas operando desse modo. Exatamente assim, do jeito que eu considero. Alguns conceitos, porque tem conceitos que eu trouxe de fora, algumas situações em relação a pullback e algumas movimentações do tipo, tá? Então, lá atrás, algumas pessoas me direcionaram no mercado, mas com o passar do tempo, eu comecei a desenvolver uma metodologia e estudar, né, alguns pontos aí de fora que eu trouxe. O Leonardo está perguntando como faz para entrar em contato comigo. Leonardo, daqui a pouco eu vou colocar meu WhatsApp na tela, é só me chamar lá. Então, pode pegar lá no meu Instagram, tem um link nele que cai no WhatsApp. Então, assim, gente, para que eu consiga, esqueci que eu não estou usando esse microfone, para que eu consiga ter resultado no mercado, eu preciso trabalhar de uma forma com que faça sentido, tá? De uma forma mais conservadora ali de início. É possível viver de mercado? Pô, é muito possível, tá? É muito possível. Mas com calma, tá? Com calma. Essa conta aqui, que está aqui na corretora, é uma conta que eu fiz uma alavancagem para provar que uma pessoa consegue ganhar dinheiro com pouco dinheiro, tá? Para provar que dá para ganhar dinheiro com pouco dinheiro. Então, eu tenho essa conta aqui, que eu fiz uma alavancagem nela. Eu fiz essa alavancagem do dia 19 de
janeiro até o dia 17 de mês anterior, fevereiro. Até eu postei um vídeo quando eu estava no meio dela lá no YouTube. Eu preciso postar terminando, mostrando para o pessoal tudo que eu fiz, mas eu tinha deixado para mostrar para vocês em aula. Eu vou mudar o saldo aqui para a conta real, para vocês entenderem. Eu não fiz nada exorbitante e eu nem quero mostrar algo exorbitante para vocês. Eu quero mostrar a realidade. Então, com um valor para quem está começando e com gerenciamento que ela não quebra a conta. Porque fazer alavancagem, pegar dinheiro, pouco capital. Então, por exemplo, em um dos modelos de alavancagem que eu ensino na mentoria, de 20 para 940. De 20 para 940 é muita coisa. Tá? De 20 para 940 é muita grana. Né? Então, por exemplo, lá na metodologia que eu estou ensinando, lá tem uma conta em dólar, né? Mas poderia ser em real. De 20 para 940, gente, é quase que fazer dinheiro. Né? É possível? É. Se você olhar lá nos depoimentos de alunos meus, você vai ver. Alunos meus falando que acertaram a alavancagem, que fez isso, que fez aquilo e tal. Mas eu quero mostrar algo aqui que é totalmente possível. De uma pessoa entendendo estratégia, entendendo o que ela está fazendo a identificação de perfil junto ali com o mentor dela. E trabalhando dentro dessa lógica, é possível. Tá? Essa conta, eu depositei R$ 500 nela e a meta era dobrar. Então, de 500 para 1.000. Tá? Passou um pouquinho, deu 1.094. Eu vou abrir aqui, deixa eu só puxar uma coisa aqui. Cadê? Histórico de trading. Aí ela vai abrir ali para mim. Histórico de trading. Vamos lá, vou mostrar para vocês o que eu fiz aqui. É possível sim, vou abrir para mim. Então, falei lá para vocês, no dia 19 de janeiro, 19 de janeiro, até o dia 17 de fevereiro. Não foi Forex, né? Eu operei, primeiro, eu operei em opções digitais e opções binárias. Em opções, né, opções binárias, o meu lucro foi de R$ 79,00, né, e 80 centavos. Tá vendo que são valores pequenos, ó. Diego tá mostrando alguma coisa aí? Tô ali, já não compartilhou? Acho que não. Não. Tá mostrando a sua câmera, eu acho. Ah, deu algum erro, então. Agora sim. Só abrir lá na corretora de novo, senão vai ter gente falando que não é real, né? Então, ó, essa é a minha conta. Eu saí de 500 para 1.094. Então, eu vou clicar aqui. Essa é uma conta que eu usei ela para alavancagem. Cadê? Histórico de trading. Deixa eu carregar. Que hora que sumiu minha tela? Faz tempo? Faz pouco tempo. Nem apareceu. Tava só. Foi quando você foi para mudar pro histórico do trade. Tá. Beleza. Eu cliquei sem querer aqui, então, ó, e aí stop. É que eu fui para outra tela. E a outra tela está em cima. Aí o Windows coloca como se fosse uma continuação da outra, sem querer eu cliquei e stopei. Para compartilhamento. Tá, então vamos lá, ó. 19 de janeiro foi o primeiro dia. Isso aí está registrado lá no YouTube, tá? Para quem falar, ele está colocando só um momento bom. Não, tá lá no YouTube mostrando para vocês. Então, dia 19 de janeiro a 17 de fevereiro. Em opções binárias, o meu lucro foi de 79,80, tá? Que aí eu operei dia 25 do 1, 29, dia 2 do 2 e dia 17 do 2. Foi isso em relação aqui a opções binárias, tá? Então, percebe só operações mais baixas, né?
operações mais baixas. Vamos lá agora para opções digitais. Aí, você já percebe um lucro mais interessante, né? Então, eu tinha 500 e eu fiz aqui, só em opções digitais, eu já passei a meta, né? Aquele de opções binárias, aquele 70 e pouco lá, 70 aí, eu nem lembro, 70 e R$ 80 foi a mais também, tá? Passou da meta. Mas aqui, dentro de opções digitais, aí você tem aqui, ó, deixa eu colocar tudo na mesma linha para vocês verem a história. Então vamos lá, desde o começo. Ó, primeira operação, dia 19/2. Ó, comecei as operações com operações de R$ 12, gente. R$ 12,98. Tá? Fui subindo, veio uma baixada, subi, tudo isso com uma gestão, gerenciamento específico. Depois perdi um pouco, fui subindo, fui subindo. Chegou um momento que eu perdi um tanto, mas isso é uma alavancagem, tá? Eu não faço esse manejamento de operação. A minha conta principal hoje, eu faço operações de 500, 1.000, 1.500, minha mão fixa, tá? Por volta desses valores. É 500, é 1.000, é 1.500 por operação, tá? Isso em real. Essa conta que eu estou mostrando para vocês é uma alavancagem. Então, eu peguei um valor pequeno, de 500, mas eu não comecei a operar com 500. Eu fui operando com 20, né? Eu comecei ali com 13, né? 12,98. Fui subindo, fui subindo. Aí, cheguei a um determinado momento com operações mais altas, mantive para segurar aquele lucro e cheguei a esse resultado que você percebe aqui. Tá? Tudo isso, né? Em pouco tempo. A taxa de assertividade disso, salvo engano, deu 88, beirando 90%, né? Somando as operações, vendo o que deu erro, o que deu acerto. Então, assim, isso aqui eu fiz para provar e para mostrar o que é possível. Tá? Eu não queria pegar um valor e fazer uma mega alavancagem. Por quê? Porque isso não é para quem está começando. Eu quero mostrar para vocês o que é real para quem está começando. Essas operações aqui eu fiz com os meus alunos ao vivo. Tá? Se você olhar aqui, ó, é tudo horário de aula. Ó. As aulas de durante o dia. Então, meio-dia 35, meio-dia 24, 2h24, porque a aula de quarta-feira acaba às 2h30. Depois você tem operações pela manhã, as aulas de terça-feira, tinha operação aqui da noite, das aulas de segunda e quarta. Enfim, tudo operação junto com a turma, isso aqui. Tá? Então, você percebe que a gente foi crescendo dentro desse movimento de alavancagem. E chegou até esse valor. Tá? Eu não sou aquele cara que vai chegar aqui para você e falar, olha aqui, eu comprei tal coisa com isso, eu fiz tanto nisso, eu fiz aquilo. Não. Eu vou mostrar dentro do que é real para o nível da pessoa que está comigo. Eu não posso chegar aqui para vocês e falar, vocês vão ficar ricos daqui a um ano. Vai ter gente que até pode, é possível, mas eu não posso. Até porque ficar rico, como assim? Quanto é ficar rico? Né? Tem gente aqui que tem custo de vida de R$ 500 por mês. Tem gente que o custo de vida é 8, 15, 20 mil reais por mês. Tem gente que o custo de vida é 30, 40 mil mês. Tá? Tem alunos meus que o custo de vida da pessoa daria para comprar um carro zero, o custo de vida mês da pessoa. Tá? Então, isso é muito... Depende de pessoa para pessoa. Tá? Por isso que eu quis pegar um exemplo aqui dentro de algo que é possível. Né? É claro que tem pessoas que não vão poder chegar e depositar já R$ 500, eu nem quero isso. Mas lá na frente, entendendo todo um processo, tendo esse valor, podendo arriscar esse valor de trabalhar, é uma situação que é totalmente possível. Né? Todo o gerenciamento aqui são situações que é possível replicar. Eu mostro para o pessoal. Não existe só esse modelo de gerenciamento. Eu ensino diversos modelos de gerenciamento de conta principal e de alavancagem. Tá? Aumentar a conta de pouco para bastante, arriscar mais, mas um capital menor que você está disposto a perder,
E também manter um capital de uma maneira mais leve ali, então fazendo 1, 2% ao dia e acabou. Né? Aqui não, aqui eu já estava fazendo mais que isso, porque era uma alavancagem. Tá? Diego, era possível você ter saído desses 500 e para 5 mil? Era possível. Só que se eu chego e falo para pessoas que estão começando isso, o que vocês vão querer fazer? 500 para 5 mil. E é o momento? Não é o momento. Tá? O momento é aprender passo a passo e iniciar numa conta pequena. 100, 200 reais. Depois disso, você vai pensar numa alavancagem. Pode começar com 500? Seguraria um pouquinho. Eu iria com um valor mais baixo. Eu começaria uma alavancagem, por exemplo, com 50 reais ou até menos. Né? Sair, por exemplo, de 50 para 150 em uma semana. É possível? É possível. Para quem está começando, é começar leve, gente. Não é trazer uma pressão emocional ali, trazer todo um... Né? Nunca trabalhou com tanto dinheiro na vida e, de repente, não. Tem que ter calma, tem que ter gestão, tranquilidade. Tá? Tudo isso que é vendido na internet para vocês, chegam aqueles caras e falam, olha só, eu estou aqui, acabei de comprar tal coisa com uma operação. Mentiroso. Mentiroso. Eu nunca vou pegar o meu celular, né, e mostrar para uma pessoa, olha aqui, eu vou comprar tal coisa aqui. Pode dar ruim. Eu tenho que fazer minha análise, eu preciso ter gerenciamento. Né? Eu preciso ter pé no chão. Tá? Eu não estou aqui para brincar. Né? E eu estou aqui muito menos ainda para brincar com sonhos. Então, eu preciso ter cautela. Eu não posso ser imprudente e chegar, dá para você fazer isso, isso, aquilo. Dá, lá na frente. Mas tem que seguir um passo a passo. Precisa trilhar um caminho. Né? Eu não posso mostrar para você algo que você não vai conseguir fazer em um período curto de tempo. Eu preciso mostrar o que é realidade, o que é possível. Uma pergunta que vocês, né, sempre me perguntam no Instagram. Diego, quanto tempo demora para ter resultado? Depende de pessoa para pessoa. Primeiro, a pessoa que está começando comigo do absoluto zero, normalmente tem resultado mais rápido do que quem já tem alguma experiência no mercado. Por quê? Porque não vem com alguns vícios de lá de fora. Tá? Então, automaticamente, quando você aprende do zero comigo, você tem mais facilidade. Né? Tem pessoas que têm resultado com 3 meses, tem pessoas que demoram mais tempo, 6 meses, tem pessoas que vão demorar até 1 ano. Depende. Se fizer exatamente o que eu estou mostrando, exatamente como eu mostro passo a passo a se fazer nas aulas, perder dinheiro você não vai. Ganhar dinheiro vai depender de você. Tá? Gabriel, sua mentoria é um preço acessível, pois tem muito que o mínimo é 1.000 e tanto. É menos que 1.000 minha mentoria, bem menos que 1.000. Bem menos que 1.000. Tá? E tem amigos meus no mercado que ficam insistindo para eu poder subir. Né? Tem gente que vende, né, coisa extremamente inferior, porque você tem que entender a diferença de curso para mentoria. Curso é você assistir aula gravada lá e se vira. Mentoria, você vai assistir aulas, tirar dúvida ao vivo, ter um acompanhamento. Todo dia meus alunos vão lá e preenchem diário, falando o resultado, o que aconteceu, como que foi, mostrando coisa e coisa para a gente poder aplicar a correção. Então é acompanhamento. Tá? Mentoria e acompanhamento. Quem vende mentoria e te manda um curso e já assiste e se vira, ou é uma ou outra aula ao vivo, não é mentoria, é curso. Tá? Por isso que toda semana tem aula ao vivo. Tá? 4 aulas ao vivo no mínimo por semana. Quando a turma inicia, são 5 aulas por semana. Tá? O pessoal deve assistir a nivelamento e aí ela tem 4 optativas. Ela pode assistir, mas vai ser aulas mais operacionais e tal. Passou o nivelamento, aí ela pode assistir todas as aulas. Né? Mas, independente, se quiser assistir desde o começo, já pode. Júlio falando, existe um robô que opera gráfico e tem um monte de propaganda disso e depois que eu achei aqui, tá.
robô não funciona porque ele não consegue qualificar uma boa entrada de uma entrada excelente de uma entrada mais ou menos. Simplesmente bateu o parâmetro dele, ele entra. Tá? Então, normalmente o robô vai patinar resultado, você não vai conseguir ter um resultado satisfatório. Nunca ninguém me mostrou um robô e provou que tem resultado com ele. E olha que muita gente me manda mensagem falando de robô e aí na hora de provar não consegue. Gabriel, eu tendo lucros de 300 a 500 mensais seria maravilhoso. São situações totalmente possíveis. Para quem está começando ali o primeiro mês, não, calma. Mas conforme você vai passando, se adaptando, seguindo o gerenciamento, seguindo o que é passado, sim, é possível você ter esse resultado. Vamos combinar o seguinte agora. Eu vou chamar a Lígia para ela falar um pouquinho da história dela para vocês. E depois que vocês conversarem e tal, e a gente conversar com a Lígia, eu vou tirar mais dúvidas e depois eu vou fazer o sorteio, tá? Do lado do Instagram, beleza? Wesley, depois eu te respondo essa questão dos horários também. Lígia, tá por aí? Tá vendo aí? Perfeitamente. Deu Bem? bom? Deu bom. Tudo? Oi, pessoal, tudo bem? Lígia, fala Diga. um pouquinho da tua história, enfim, o que você falaria hoje para quem está começando. E, gente, estão à vontade. Quando a Lígia liberar vocês para falar, pode ligar o microfone e conversar com ela, tá? Pode, enfim. Lígia, o tempo é teu agora, tá bom? Bem. Então, galera, eu vou contar um pouquinho. Eu vou contar um pouquinho aí como eu conheci o mercado, qual foi o meu primeiro contato com o mercado de opções binárias, principalmente, que foi o que mais me chamou a atenção já de primeira, assim, logo que eu tive contato com o mercado financeiro. Eu tive o primeiro contato pelo Instagram. Eu lembro até hoje que apareceu um anúncio sobre opções binárias no Instagram. Eu nem tinha pesquisado nada sobre o assunto, eu nem sabia o que era opções binárias, nem nada. E aí surgiu esse anúncio e eu achei interessante. Fui lá no YouTube e comecei a pesquisar a respeito do que seria. E aí me interessei muito. Aí comecei a pesquisar muito sobre, até que eu encontrei o Diego, né, Diego? No Instagram, e a gente começou a bater um papo. Mas antes disso, eu já estava assistindo algumas aulas lá no YouTube sobre como funcionava, como que eu poderia começar a operar. Enfim, eu até já tinha criado uma conta na corretora depois disso e já tinha também operado em conta real e quebrado a banca, né, a conta algumas vezes. Aí então foi que eu decidi procurar ajuda profissional de alguém que tivesse experiência e que pudesse me passar conhecimento verdadeiro e que seria útil e que me traria resultados. Aí eu comecei a pesquisar muito, até que encontrei daí o Diego no Instagram, a gente começou a trocar ideia e gostei muito da forma que ele apresentou, né, esse mercado para mim, porque ele falou comigo de uma forma diferente que eu não tinha visto ninguém falar lá no YouTube para mim. E aí, então, eu decidi começar a fazer a mentoria dele. Isso foi em setembro de 2019. Né, Diego? Dia 12 de setembro de 2019. Isso. É que eu emendei 2020 com 21, às vezes eu esqueço o ano. Eu também tô meio perdida. Bom, e aí eu comecei a fazer mentoria com ele, e aí a gente combinou que eu ia esquecer tudo que eu tinha assistido lá no YouTube, ia fazer do zero com ele. Foi o que eu fiz, e realmente o que ele passa é bem diferente do que o pessoal lá, as aulas que eu vi lá no YouTube.
uma didática totalmente diferente. E eu assisti todas as aulas gravadas no primeiro mês, e assisti as aulas ao vivo também, né? Que tinha durante a semana e tal, até para tirar as minhas dúvidas. E no segundo mês, a gente já começou a trabalhar na minha conta real. Também lembro que eu comecei com um valor mínimo, comecei com R$200. E no segundo mês, quando eu comecei a operar em conta real, é que começou o processo de encaixar o meu operacional e um gerenciamento que fosse adequado para o meu perfil. E aí foi que o Diego fez toda a diferença, porque como tinha um acompanhamento de 3 meses, eu acabei tendo muitas dificuldades com a questão de gerenciamento, questão de psicológico, né, Diego? Até um pouco operacional também. E acabou que a gente conseguiu corrigir isso, porque a gente teve tempo, tivemos aí 3 meses, mais, na verdade, para ver o que estava dando errado para mim e ir ajustando aos poucos, porque isso é um processo que não vai ser da noite para o dia. Você vai estudar, vai entender como é que funciona o mercado. O Diego vai, no caso, me ajudou, né? Vai ajudar a formar um perfil aí operacional, vai ajudar a bolar um gerenciamento e você vai aplicar isso. Porém, obviamente que você vai encontrar algumas dificuldades e algumas coisas que terão que ser ajustadas. Por isso a importância do acompanhamento. E, graças a Deus, apesar das dificuldades, principalmente com o psicológico e a questão do seguir e gerenciamento, a gente conseguiu trabalhar nesse problema, né, Diego? E hoje, graças a Deus, eu consigo ter bons resultados no mercado. Eu vou parar pra academia amanhã de novo. Ainda não vivo exclusivamente do mercado de opções binárias. Eu sou contadora também, trabalho no escritório de contabilidade, então opções binárias hoje ainda é a minha segunda renda. Porém, futuramente eu pretendo viver só do mercado de opções binárias. Claro que eu não vou abandonar minha profissão também, mas vou ter que adequar algum projeto, alguma coisa que envolva os dois, que eu consiga conciliar os dois, né? Hoje em dia, para mim, é um pouco complicado estar conciliando os dois, o Diego sabe da minha correria, mas aos poucos, sem pressa, pensando sempre no longo prazo, eu pretendo, sim, viver, ou pelo menos que o mercado seja a minha principal renda. E, galera, é o seguinte, se eu pudesse dar um conselho para vocês, que eu gostaria que alguém tivesse me dado lá no início, cuidam o que vocês absorvem de conhecimento, tá? Principalmente no YouTube. Tem muita galera lá que começa a operar, tem 2 meses de mercado, nem tem consistência, ou nem 2 meses tem, e já começa a colocar trader lá no nome, né, Diego? Já começa a criar canal no YouTube e a postar vídeo lá achando que tá sabendo tudo. E a galera que está iniciando, que não tem ideia de como funciona o mercado, vai assistir um vídeo desses e vai acabar absorvendo esse conhecimento que não vai trazer resultados. Então, cuidam onde vocês buscam conhecimento. Eu tive muita dificuldade no começo com isso, porque eu comecei lá no YouTube, assistindo aulas do YouTube. E acabou me prejudicando. Porque quando eu comecei a fazer mentoria, eu tive que esquecer o que eu tinha assistido. Então, e como era totalmente diferente do que eu tinha assistido lá, eu tive um pouquinho de dificuldade no começo. Então, o conselho que eu dou para vocês é cuidam onde vocês vão buscar conhecimento, tá? Não precisa ser com o Diego, né? Não sei se vocês não gostaram do perfil dele, da forma, da didática dele, da aula, tudo bem. Mas assim, galera, buscam profissionais adequados, tá? Eu sempre falo isso. Todo mundo aqui, por exemplo, para ser uma contadora, eu tive que estudar 4 anos. 4 anos da minha vida eu tive que estudar. Profissão trader também merece dedicação. Então, não é assistindo um vídeo, 2 vídeos lá no YouTube de 30 minutos que vocês vão sair com
sabendo tudo aí, com diploma, traders no mercado. Então, cuidam, galera. Esse é o meu conselho. Perfeito, Lígia. Gente, alguém quer perguntar algo para a Lígia? Alguém quer perguntar alguma coisa para ela? Não? Beleza. Lígia, tamo junto. Obrigado por tudo. E você é o tipo de pessoa que tem resultado porque se esforçou, né? Se dedicou bastante, né? Não adianta você escolher também uma pessoa que você se identifica muito, mas você não estudar e não querer. É aquela coisa, né? 50% Eu dou conhecimento. eu dou o meu 100%, mas e você tem que dar o seu 100%. Os dois juntos, dividido por 2, ser 100. Exato. Né? Senão, não rola. Exatamente isso aí. O Gabriel e o Leonardo estão te agradecendo porque estão aqui por causa de você. Falaram É isso, tamo junto. E, Diego, eu queria dar novamente os parabéns para você por sempre estar fazendo esses aulão gratuito para o pessoal iniciante. Quem dera eu lá no começo, antes de quebrar tanta conta, né? Tanta conta também não, né? Mas tivesse alguém que se disponibilizasse do seu tempo para estar passando esse conhecimento todo aí para o pessoal que está iniciando. E o início é muito importante, então quando você tem alguém com experiência e que realmente sabe do que está falando para te guiar, faz totalmente a diferença. E lá atrás eu não tive isso. Então eu quero te parabenizar e dizer que todos que estão aqui são sortudos, porque é conhecimento muito, muito foda mesmo. E você está disponibilizando gratuitamente. Isso é muito legal. Gratidão, Lígia. O universo vai te dar o dobro, tu sabe como funciona. Já deu não ter morrido naquele acidente de domingo lá. Quase virou o carro lá, mas Tu viu só? me lasquei Mas quase, todo, mas né? não fez nada. Não saiu sangue, não fez nada. Graças a Deus. O Tamo universo junto, Diego. tá cuidando da gente. Também agradeço aí. A Lígia me passou. Eu vim pelo Instagram também. Eu tenho ela no Instagram. Gostei lá dos stories que ela mostra diariamente. Bem, de vez em quando ela mostra alguns, né? Diariamente lá, ela fazendo operação. Aí ela mostrou lá, falou, mandei no direct quem que era o mentor dela. Aí ela me passou você. Ela até mandou lá nos stories dela lá, explicando os dias, que seriam as aulas e tal. Aí eu entrei lá para ver. E hoje eu tô aqui no aulão aqui e eu gostei. A Lígia, ela Obrigado. posta mais que eu. Se não fosse a Lígia, Sim. a maioria dos meus alunos não iriam saber quem sou eu, porque eu não Ei, posto Diego, muita boy. coisa. Cara, eu gosto, não é puxar saco, eu sempre falo isso, não é puxar saco, é que é assim, ó, eu sei como que é complicado, assim, quem chega de paraquedas nesse mercado e não sabe por onde começar. E, tipo, eu encontrei alguém que realmente me ajudou, mudou a minha visão, mudou a minha vida. Então, obviamente, se alguém vem perguntar para mim, indicação, obviamente eu sempre, sempre, sempre vou indicar o Diego, sabe disso, né, Diego? Porque funcionou para mim e eu quero que funcione para os outros também. Então, eu sempre vou estar indicando. E realmente, eu posto mais que o Diego. Ainda mais Ei, essa Diego, tá me semana. ouvindo aí? Estão me ouvindo aí? Oi, sim, tô te ouvindo. Estão me ouvindo? Sim, O Diego é muito fã Cara, dele. macho, foi o seguinte hoje, boy. Eu tava procurando esse negócio de trader, mano. Aí eu peguei e entrei no Barman, sei lá como é o nome do cara. Um amigo meu opera muito, boy. Um amigo meu aqui. Ele fica falando direto, macho, bora, mas isso aqui é o esquema do futuro, boy. Aí eu falei assim, macho, esse bicho tá ficando doido, boy. Aí eu fui procurar, né, o cara. Aí pegou, mas eu segui, boy, na hora que eu segui apareceu uns 4 IG de negócio de trader. Aí apareceu a Gaúcho, não sei quem é, né? Uma Gaúcha Trader.
Aí eu falei assim, boy, aí eu peguei e vi a aula que ela deu lá, né? Eu falei assim, boy, essa menina aqui entende do negócio, boy. Aí eu falei, vou ver a história dela aqui. Aí até eu pensei que era ela que ia dar a aula, tá ligado? Ah, Que isso aí, Aí né? eu falei assim, mano, eu vou nessa aula hoje, boy, só pra... E eu gostei, mano. Parabéns aí, mano. Sabe que explicar legal, direito o negócio. E é legal. isso, mano. Se Deus quiser aí, a gente vai comprar a BM do ano. A Lígia falou que é isso, mas tem umas 2, 3 aulas dela gravadas lá dentro da mentoria, tá? Ah, Que, sim, né? Pra turma, né? Mas nem chega aos pés. Se vocês acham ainda por que. isso, Vocês estão achando que eu entendo alguma coisa, é porque vocês não viram esse cara aí, ó. falou. Tem quantos anos de mercado, Diego? 6 anos? 6, 6 anos. logo faz 6. 6 anos, tá louco? Eu tenho 8 anos de escritório. Lá no É, escritório, sim, eu já domino tudo. Ainda aqui, ainda não. Ainda tem muita coisa que aprender. Muito. agora tá na hora de você sair de lá. Ah, Né? calma, Se não calma. fosse tão Tô, mão de tô vaca, teria... trabalhando nisso. Tô trabalhando. Mas, gente, é isso. Lígia, tamo junto. Tamo junto. Obrigado a todos. Eu vou fazer 2 coisas agora. Eu vou sortear a vaga da mentoria e tem gente pedindo o meu contato. Meu WhatsApp é esse aqui, tá? Lígia, depois você solta lá naquele grupo que você fez com o pessoal, aí eles já me acham também. Sim, solto sim. Aí já facilita. E tá aí, gente, o contato, tá? É só me chamar. Eu abro as vagas para mentoria hoje. Isso eu já deixei avisado, tá avisado desde sempre que depois dessa aula eu iria, né, liberar as vagas para mentoria. Então, a partir de agora, vagas abertas. E aí eu passo as informações e valores lá, tá? Mas só para contextualizar, e lá eu passo os dias também, como são os horários e tal. Só para contextualizar, são várias opções, tem como você assinar a mentoria e pagar por mês, por exemplo, igual a Netflix, tá? Então tem vários modos, tem como você comprar o pacote todo já de início. Enfim, tem para quem tem cartão, para quem não tem cartão, para quem quer trabalhar com boleto, para quem quer pagar à vista, para quem quer fazer Pix, enfim, tá? Isso aí não importa. O que importa é que tem um modo lá que encaixe dentro da realidade de cada um, tá? Então, meu WhatsApp é esse. Eu vou fazer o sorteio. Deixa eu puxar aqui na tela de baixo, já deixei tudo pronto ali.